Olá, meus irmãos. É uma alegria sempre renovada estar junto com vocês através desse canal e é uma alegria muito grande também que pessoas que nós não conhecíamos também têm participado deste canal e é uma alegria poder mais uma vez compartilhar com vocês a palavra de Deus. E nós vamos falar hoje sobre a glória de Deus. É como a manifestação da glória de Deus. E nós, para começarmos, vamos ler ali no livro de Gênesis, não é Gênesis não, Êxodo, capítulo 40, versículos 34 e 35. Aqui nós vamos falar alguma coisa sobre Gênesis, mas o versículo que nós vamos ler agora é de Êxodo. Diz assim: Então a nuvem cobriu a tenda do tabernáculo, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Amados, voltando um pouquinho para trás na fita, ou na Bíblia, nós vemos ali que Deus criou o homem e a mulher. Deus criou um Adão para uma Eva. E ele deu uma ordem para eles. Entre outras, ele disse: multiplicai-vos e enchei a terra e dominai sobre ela. E os colocou em um jardim. E aí também deu uma outra ordem para eles. Disse: olha, vocês podem comer de tudo que existe neste jardim, menos do fruto da árvore do bem e do mal. Muito bem, você e eu conhecemos essa história. Então, qual era o plano e qual foi o plano de Deus? Que ele criou o homem à sua imagem e semelhança, criou a mulher também à imagem e semelhança do homem, que também é a imagem e semelhança de Deus, ou seja, tanto homem como mulher, imagem e semelhança de Deus, e deu a eles a ordem de se multiplicarem, o que significa que eles teriam filhos e teriam toda uma geração de homens e mulheres criados, formados à imagem e semelhança de Deus. A palavra diz que Adão e Eva eram inocentes, eles não tinham pecado, eles andavam nus e não se envergonhavam. E a história também você e eu conhecemos. Eva foi enganada pela serpente e comeu do fruto da árvore do bem e do mal, e também levou para Adão, e Adão também comeu. E ali, então, o que aconteceu? A palavra de Deus diz que por um homem entrou o pecado no mundo. Ou seja, eles perderam a imagem e semelhança de Deus e passaram a ser a imagem e semelhança do pecado e da desobediência. Então foi um acidente de percurso, mas Deus tinha um plano eterno para o homem e para a mulher. E o plano eterno de Deus sempre foi o de ter uma família de muitos filhos iguais a seu filho Jesus. Isso nós podemos encontrar ali no Novo Testamento, no livro de Éfeso, no livro de Romanos, no livro de Hebreus,
Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5, Romanos 8, 29 e Hebreus 2, 10. O plano de Deus, o plano eterno de Deus, é ter uma família de muitos filhos iguais a Jesus Cristo, para serem a sua imagem e semelhança e para a sua própria glória. Então, Deus não criou o propósito eterno de Deus. Muita gente entende errado. Muita gente entende que o propósito eterno de Deus é a nossa salvação. Queridos, se o propósito de Deus fosse apenas a nossa salvação, nós diríamos que o próprio Deus levou o homem a pecar para ele poder então realizar o seu grande projeto. Ou seja, se o homem continuasse como estava, sem pecado, ali na inocência, o que aconteceria? Deus não poderia cumprir o seu grande propósito. Mas não é isso. O propósito eterno de Deus é ter uma família de filhos iguais a Jesus, semelhantes a Jesus, e não uma família pequena, muitos filhos iguais e semelhantes a Jesus, ou seja, a imagem e semelhança de Deus. Então, o que aconteceu? A salvação do homem, o resgate meu e seu, não foi apenas o cumprimento do grande propósito de Deus, mas foi uma correção daquilo que se havia desviado para que Deus cumprisse o seu grande e eterno propósito para conosco. Então, nós temos um propósito, Deus tem um propósito para a nossa vida, Deus tem um alvo, e o próprio Deus é a nossa porta, e o próprio Deus é o nosso caminho. O Senhor Jesus diz: eu sou a porta, e quem entrar por mim entrará e sairá, e encontrará comida, encontrará pastagem. Eu sou a porta das ovelhas. E também ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é a porta, Jesus é o caminho, e todo caminho, queridos, nos leva a um alvo, nos leva a algum lugar. E aonde esse caminho nos leva? Na verdade, queridos, nos leva a cumprir o propósito de Deus, que é ser igual a Jesus Cristo e também gerar muitos filhos iguais a Jesus para a sua glória. Então, o primeiro texto que eu li, ele está falando justamente sobre a glória de Deus. Interessante que ali no livro de quando o homem pecou, quando o homem se afastou de Deus, o que aconteceu? Deus, ele tinha uma comunhão, eles viviam ali plugados com Deus. Deus tinha comunhão com o homem e o homem tinha comunhão com Deus. E quando Adão pecou, o que aconteceu? Ele foi desplugado, foi desligado da comunhão com Deus. Queridos, muitas vezes, momentaneamente, isso também pode acontecer e acontece comigo e com você. Você, de repente, num momento de descuido, num momento em que você não está vigiando, você comete um pecado e, de repente, você não que isso tenha acontecido, mas, de repente, você fica com aquela sensação de que você foi desplugado de Deus. Aquela primeira sensação que vem é: Deus me abandonou. Isso é o inimigo que, naturalmente, ele quer que você se afaste de Deus e que quer que você não cumpra o propósito de Deus. Mas o que aconteceu? Deus, de vez em quando, ele mandava algumas mensagens
assim através de um Wi-Fi, para alguns homens. No Velho Testamento nós vemos alguns homens que foram tocados por Deus, que foram chamados por Deus e que foram sensíveis ao Espírito Santo de Deus. Nós tivemos o caso de Noé, nós tivemos o caso de Abel. Abel ofereceu o sacrifício a Deus e Deus se agradou dele. Caim ofereceu o sacrifício a Deus e Deus não se agradou dele. E tivemos aqui o caso de Moisés, que Deus o chamou para libertar o povo de Israel que estava ali no cativo no Egito. Antes disso, Deus havia se conectado com Abraão, com Isaac, com Jacó, e ele, por muitas vezes, ele diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ou seja, momentaneamente, não era uma coisa geral, mas eventualmente o homem se comunicava, Deus se comunicava com o homem e o homem se comunicava com Deus. Mas não eram todos. Havia sempre um intermediário humano entre Deus e os demais homens. É o caso aqui de Moisés. Moisés, ele foi chamado por Deus, e Deus, entre tantas outras coisas, orientou como tirar o povo do Egito. Nós vamos pular essa parte, que é uma história muito longa, mas antes depois que eles saíram do Egito, Deus deu uma visão para Moisés. Falou: olha, eu quero que você faça um tabernáculo para que eu possa vir com toda a minha glória nesse lugar. E Deus deu esta visão e falou: faça exatamente como você está vendo. E não só isso, Deus deu a Moisés e ao povo a possibilidade de reunir o material necessário. Eles gastaram ali muito ouro, muito material, tecido, pele de animais e tantas outras, muita madeira de acácia e tantas outras coisas. E de tal forma que quando Moisés pediu para o povo trazer, chegou um momento que ele falou: olha, não precisa mais, porque nós temos mais do que o suficiente. E aí o que aconteceu? Deus também deu dons para homens que tinham a capacidade de entalhar madeira, de trabalhar no ouro, de trabalhar na prata, de trabalhar em materiais preciosos, escultores, homens que tinham dons de escultura, de tantas outras coisas. E Deus capacitou esses homens e falou para Moisés: eu nomeei este, nomeei o outro, e eles vão comandar as pessoas que vão construir esta arca. E o texto que eu li para vocês é quando a arca já estava pronta. E aí o que aconteceu? Quando ela finalmente ficou pronta, eles marcaram um dia para a inauguração, e diz ali que o Senhor, a glória do Senhor encheu aquela arca. A tenda. A arca estava dentro da tenda. Deus havia mandado construir uma arca também. Essa arca foi colocada no lugar chamado Santo dos Santos, ali no tabernáculo, que é conhecido como tabernáculo de Moisés. E o que aconteceu? A glória de Deus foi tão grande, mas tão grande, que ninguém conseguia entrar no tabernáculo. Nem os sacerdotes conseguiam entrar no tabernáculo, porque a presença de Deus era tremenda, era muito grande. E o tempo foi passando, e eles chegaram até a terra prometida, juntamente com o tabernáculo. Onde eles iam, o tabernáculo também ia. Era uma tenda que eles montavam e desmontavam, e tinham umas pessoas especializadas a fazer esse serviço, e faziam com grande rapidez, montavam rapidamente, desmontavam rapidamente. Na caminhada deles de 40 anos pelo deserto, era assim: havia uma nuvem que estava sobre eles de dia e uma coluna de fogo à noite. Então, o que acontecia? Quando a nuvem andava, então eles tinham que desmontar o tabernáculo e andar, se deslocar.
Aonde a nuvem parasse, eles paravam também e montavam de novo o tabernáculo. Às vezes, a nuvem ficava parada um único dia num determinado lugar e começava a andar. Aí eles desmontavam e acompanhavam a nuvem. Então, eles tinham muita habilidade para montar e desmontar esta arca. Esta arca não, este tabernáculo. E depois eles entraram na terra prometida e vieram os reis, eles desobedeceram a Deus e fizeram muitas coisas erradas. A arca da aliança foi levada para outros países. Os filisteus acabaram levando a arca embora, depois trouxeram de volta. E até que Davi passou a reinar, e então ele foi buscar a arca que estava na casa de Obed-Edom, um homem chamado Obed-Edom. E trouxe a arca e colocou, não no tabernáculo de Moisés, que ainda estava lá, mas colocou numa tenda muito grande. E ali ele tinha grupos de cantores, músicos, que se revezavam para louvar e adorar a Deus 24 horas por dia. Então a preocupação deles era louvar e adorar a Deus. E funcionou mais ou menos durante 40 anos, até que fosse construído o templo de Deus. Davi queria construir o templo, mas Deus falou para ele: olha, você não vai construir o templo. Você foi um rei que derramou muito sangue, então quem vai construir o templo será o seu filho, Salomão. E Davi, embora ele não tenha construído o templo, o que ele fez? Ele juntou todo o material necessário. Desta vez o povo não foi chamado a participar, mas o próprio Davi juntou todo o material necessário para a construção do templo. Ele gostaria muito de ter construído, mas Deus não o permitiu. E isso foi permitido apenas para Salomão. E aí, ali em 2 Crônicas, capítulo 7, versículos de 1 a 3, nós vemos que antes disso Salomão fez uma oração consagrando o templo. Aí já não era mais uma tenda, mas era uma construção de tijolos, de pedras que eram encaixadas sem ter cimento. Um negócio muito, muito bem feito, uma verdadeira obra de arte. E foi ali feito. Então Salomão orou e consagrou a Deus aquele templo. E em 2 Crônicas 7, versículos de 1 a 3, diz assim: e acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então, queridos, houve ali uma grande manifestação de Deus, e a presença de Deus ali no templo, a arca que estava na tenda, ela foi levada para o templo, e a presença de Deus ali era tão grande que os sacerdotes não podiam entrar lá dentro para ministrar ao Senhor, porque era muita, muita glória do Senhor. Era muito forte a presença do Senhor no meio do povo. Então, queridos, Deus sempre e sempre quis ter comunhão com o seu povo. Ele sempre quis se manifestar no meio do seu povo. Nós vemos que, através de Abraão, Deus fez um concerto, um pacto com Abraão,
para que a descendência de Abraão seria numerosa, e a descendência de Abraão, e da descendência de Abraão, viria aquele que seria o Messias, o Salvador. E Abraão, então, e depois veio Abraão, Isaque e Jacó, e Deus mudou o nome de Jacó para Israel, e eles foram a nação escolhida. Deus disse para Jacó e para aquele povo que eles seriam uma nação sacerdotal, ou seja, a nação que encarregada por Deus de levar a presença de Deus para outras nações. Eles não entenderam nada disso, entenderam tudo errado. Aquilo, ao invés de trazer uma responsabilidade ao coração deles, o que trouxe foi orgulho, vaidade e presunção, do tipo assim: eu sou escolhido e você não. Eu sou da nação de Deus e você é um gentio, ou seja, um homem sem Deus. Mas o plano de Deus, quando Deus chama Israel de uma nação sacerdotal, significa que eles eram sacerdotes de Deus e que levariam a presença de Deus para outras nações. Era isso, mas eles não entenderam. Então, o que aconteceu? Aqui nós lemos que Deus continuou visitando o povo de Israel. É interessante que eles pecavam, se afastavam de Deus, vinham os inimigos e faziam guerra contra eles, eles eram derrotados e daqui a pouco eles se arrependiam, depois novamente eles começavam a pecar, se afastar de Deus, e novamente Deus trazia juízo, e assim foi, até que Deus enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, não para ser um rei, segundo o que eles próprios esperavam, mas para ser aquele que haveria de restituir ou restaurar o propósito eterno de Deus, que era o de ter uma família de muitos filhos iguais a seu filho Jesus. No livro de Efésios, você vai ver que esse plano de Deus, ele foi elaborado antes da fundação do mundo, ou seja, antes da existência da nação de Israel. Então, queridos, aí o Senhor Jesus veio, viveu aproximadamente 3 anos entre nós, e nesses 3 anos ele trouxe a palavra de Deus, deixou muita gente confusa, porque todo mundo esperava aquele rei poderoso que iria governar o povo através das armas, e Jesus dizia assim: se alguém te bater na face direita, oferece também a outra. Se alguém quer que você caminhe com ele 1 milha, vai com ele 2. Se alguém te pedir a capa, dá a sua túnica para ele também. Ou seja, o principal ensinamento do Senhor Jesus era sobre o amor. Ele falava que os 2 principais mandamentos de Deus era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E Jesus não só falou sobre isso, mas ele praticou isso. Jesus não só falava sobre o bem, mas ele praticava o bem. Jesus não só falava de compaixão, mas ele exercia a compaixão. Jesus não só falava em ser humilde, mas ele próprio praticava a humildade, principalmente quando ele lavou os pés dos seus discípulos. Então, queridos, e aí Jesus, depois de 3 anos, um pouco mais, um pouco menos, ele foi morto, ele foi crucificado, ele foi preso, foi morto, crucificado,
derramou o seu sangue na cruz do Calvário, e até então, para que alguém fosse perdoado, ou pelo menos oferecia a Deus o sacrifício, eles ofereciam um cordeiro, uma vez por ano, para a purificação do seu pecado, da sua ignorância. Mas quando Jesus veio, o livro de Hebreus diz que ele morreu uma única vez, pelo pecado de toda a humanidade. Então, queridos, Jesus, ele não era apenas um cordeiro, ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Jesus veio, você e eu passamos a ter novamente, não uma conexão por Wi-Fi, mas nós fomos plugados assim num cabo direto de comunhão com Deus 24 horas por dia, sem ter que pagar nada no fim do mês. Então, e o que aconteceu? Quando o Senhor Jesus morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele deu uma ordem aos seus discípulos. Ele disse: olha, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus. Então, queridos, enquanto Jesus estava vivo, ele dizia: olha, eu vou partir, mas depois de mim, depois que eu for, o Espírito Santo virá, e ele estará convosco sempre, sempre e sempre. Jesus também disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando ele diz isso, ele não diz na sua presença, ele, Jesus, mas através do Espírito Santo de Deus, que é a mesma pessoa. Então, o que aconteceu? Também eles foram cumprir a ordem de Jesus, de permanecer em Jerusalém. Eles estavam numa espécie de tabernáculo, sei lá como é que era o lugar onde eles estavam. Era um lugar razoavelmente grande. Estavam ali um grupo de aproximadamente 120 pessoas, e estavam reunidos, eles estavam em oração. A Bíblia diz que eles estavam unânimes, ou seja, todos eles concordavam com aquilo que eles estavam fazendo. E o que aconteceu? Chegando, eu vou ler para vocês Atos capítulo 2, versículos de 1 até o 13. Então é um texto longo. Diz assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Aí nós somos partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia e Judéia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfília, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tantos judeus como convertidos ao judaísmo,
cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? E alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Queridos, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente eles começaram a ouvir um som como de um vento impetuoso. E de repente eles começaram a falar em outras línguas. Cada um os ouvia falar na própria língua em que eram nascidos. E interessante que o povo judeu fazia muito tempo que eles estavam espalhados pelo mundo. Então, na festa de Pentecostes, vinham judeus de todas as partes, desde Roma, da Mesopotâmia, de todos os lugares. Eles, durante muito tempo, eles viveram separados, eles não se reuniam em Israel. E quando tinham as festas, aí vinham todos. E eles estavam lá na festa de Pentecostes. E o que aconteceu? A presença de Deus veio sobre os discípulos de Jesus, essas 120 pessoas, homens e mulheres, e eles começaram a falar em outras línguas. Mas interessante, por exemplo, se vamos trazer para os dias de hoje, se tinham judeus vindo da Inglaterra, ele ouvia todo aquele povo glorificar a Deus em inglês. Se vinha um judeu da França, ele ouvia aquele mesmo povo glorificando a Deus em francês. Se vinha um judeu da China, eles ouviam ali aquele povo glorificando a Deus em chinês, tanto o mandarim como agora me fugiu o outro idioma que eles falam lá, que é muito usado também, e assim por diante. E se tivesse judeus indo do Brasil para lá, também os ouviria falando em português. Então, queridos, era uma coisa tremenda, e não era só o falar em línguas. Acontece que eles deviam falar muito alto, e outra coisa, eles devem ter feito um barulho muito grande, porque por causa desse barulho, ali se reuniu uma grande multidão. E outra coisa, eles deveriam estar tendo atitudes assim, a sua maneira, o seu comportamento não era um comportamento considerado natural, normal, porque eles foram confundidos como quem estava bêbados. Porque alguns zombavam e falavam: esse pessoal aí já tomou vinho demais. E aí, queridos, o que acontece? Pedro se levanta com os outros 11 apóstolos, e aí Pedro começa a pregar a palavra de Deus para aquelas pessoas. E o que aconteceu? Naquele dia, aproximadamente 3.000 pessoas se converteram ao Senhor. Então, queridos, ali estava iniciando a era da igreja. Por quê? Porque Deus visitou o seu povo com muito poder. E interessante que quando Jesus falou que deu a chave da porta do céu para Pedro, muitas pessoas achavam que Pedro, e alguns ainda acham, que Pedro é aquela pessoa que fica na porta do céu e vigiando ali, é uma espécie de porteiro. E quantas vezes alguém fala: o fulano, vai se referir a alguém que faleceu, vai falar: o fulano já foi ver o São Pedro. Mas na verdade, esta chave que Deus deu para Pedro, e que ele abriu, interessante que ele abriu a porta da salvação para os judeus. E depois, lá em Atos capítulo 10,
esse mesmo Pedro usa novamente essa chave para abrir a porta da salvação para os não-judeus. Ele foi pregar na casa de um centurião chamado Cornélio, ali na cidade de Cesareia. E para que isso acontecesse, Deus moveu céus e terra para convencer a Pedro que não eram só os judeus que seriam salvos, porque para convencer a Pedro que Israel seria uma nação sacerdotal. E finalmente, depois de muita luta, Pedro finalmente foi convencido. O Espírito Santo falou com ele, Deus falou com ele, Deus deu uma visão para ele, e essa visão foi confirmada através das pessoas que foram ali procurar Pedro na casa de Simão, o curtidor. Deus falou com um anjo de Deus, apareceu para Cornélio, falou com Cornélio, fala, vai buscar, manda buscar Pedro, ele está está em Jope, na casa de Simão, o curtidor, e traz ele na sua casa e escuta as palavras que ele tem para te falar. E quando Pedro chegou na casa de Cornélio, ele ainda foi mal educado. Ele disse, olha, vocês bem sabem que eu sou judeu e eu não deveria me misturar com vocês. Ou seja, eu sou puro e vocês são impuros. Mas aí Deus me falou que para eu não chamar nada de imundo. Imagina chegar na casa de alguém e dizer isso. Mas o coração de Cornélio, não só de Cornélio, mas das pessoas que ele tinha chamado para estar com ele nesse dia, eram pessoas que estavam com o coração quebrantado. E quando Pedro começou a pregar o evangelho para eles, enquanto ele estava pregando, ele nem mesmo tinha terminado de pregar, estava falando, enquanto ele ainda estava falando, o Espírito Santo veio sobre aquelas pessoas que estavam ouvindo, e eles também começaram a falar em outras línguas e glorificar a Deus, e foi um poder tremendo naquela casa, de tal maneira que Pedro falou, bom, como é que eu posso não batizar nas águas aqueles que Deus já batizou no Espírito Santo? E aí ele batizou ali aquelas pessoas que receberam o Senhor Jesus. E ele depois teve que se explicar para a igreja, porque naquele tempo eles não tinham esse entendimento. Mas, amados, tudo isso que eu estou falando é para mostrar para vocês que através dos anos, através das eras, através das épocas, entre a inauguração do tabernáculo e até esse dia na casa de Cornélio, passaram-se 1000 e tantos anos, não dá para saber com exatidão, porque a datação da história antiga é muito complicada, é muito difícil de se estabelecer com precisão alguma data. Mas o que nós sabemos é que já haviam passado milhares de anos, talvez, e o propósito de Deus continuava e continua sendo o mesmo. Agora, queridos, depois de tudo isso, já se passaram mais de 2000 anos. E o que acontece? Onde que está o tabernáculo de Deus? Onde que está o altar de Deus? Onde que está o santuário de Deus? Onde que está o templo de Deus? Pega a sua mão assim e faz assim. E bate assim. Sim, 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 sim. Você é o templo do Espírito Santo. Agora Deus não habita, embora Ele possa se manifestar na igreja onde você se reúne, embora possa haver grandes manifestações de Deus no local onde você se reúne, mas a habitação de Deus, queridos, é você, é dentro de você. Agora, por causa da pandemia, hoje mesmo eu recebi a notícia, uma comunicação de um irmão lá de São Paulo, que eles estavam tendo cultos presenciais e voltarão novamente a ter cultos online devido ao problema do aumento da pandemia na cidade. Então eles, pensando na saúde dos irmãos, em preservar os irmãos, eles não vão ter cultos presenciais. Quanto a nós,
da comunidade cristã de Arthur Nogueira, desde março que nós não temos cultos presenciais, principalmente por causa da idade do pastor, que sou eu. E eu brinco com alguns irmãos, eu falo para eles que eu estou andando mais ou menos na fronteira entre este mundo e o próximo, e alguns não gostam de ouvir isso, mas é a realidade. E também não estou aborrecido com isso, porque o apóstolo Paulo diz que o próximo é infinitamente melhor. Então não é motivo de tristeza, pelo menos para mim não, é de alegria. Mas, queridos, você e eu, nós temos o quê? A responsabilidade, não só de pregar o Evangelho, não só de falar do amor de Deus, mas de ser igual a Jesus. O alvo, todo mundo fala, toda a igreja estabelece um alvo no começo do ano. Esse ano eu não sei como é que foi, se algum alvo de alguma igreja chegou a ser cumprido na sua totalidade. Mas isso é com cada um, com cada pastor, com cada igreja, entre eles e Deus. Nós normalmente não estabelecemos assim um alvo, porque nós temos um alvo, nós estamos no caminho, e esse caminho nos leva a um alvo. E o alvo é ser uma família de muitos filhos iguais a Jesus. Então, queridos, nós não estamos buscando apenas um crescimento numérico, mas um crescimento de pessoas que nascem em Cristo, são bebês espirituais, depois se tornam crianças espirituais, depois se tornam adolescentes espirituais e depois se tornam adultos, e aí eles passam a gerar outras pessoas que também eles vão cuidar e tratar e alimentar, até que também sejam adultos que vão formar outras pessoas, e assim sucessivamente até a volta do Senhor Jesus. Então, queridos, você, a presença de Deus, a glória do Senhor, ela continua se manifestando, e a glória do Senhor quer se manifestar. Deus anseia por se manifestar ao seu povo, mas aí não só necessariamente no meio de uma multidão, ou quando um cantor famoso estiver cantando, ou quando um pregador famoso estiver pregando, mas quando você estiver no seu quarto, no seu aposento, com a porta fechada, e sozinho com Deus, Ele quer se manifestar ali, no secreto do seu coração. Então, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo e me vendo neste canal, seja esta pessoa que Deus incumbiu de ser igual a Jesus e incumbiu de gerar uma família de muitos filhos iguais a Jesus, até que Ele volte. E pelo andar da carruagem aí, eu acredito que não está faltando muito tempo para Ele voltar. Pelos acontecimentos que nós temos presenciado, pelos sinais que nós estamos vendo, eu particularmente acredito que não vai demorar muito não. Se o apóstolo Paulo esperava Jesus com ele ainda vivo, ele diz lá, né, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, teremos os nossos corpos transformados. Ele falou, nós, os que estivermos vivos. Isso quase 2000 anos, não sei quando e que data exatamente ele disse isso,
ano 100, não sei se foi os primeiros escritos cristãos começaram a aparecer depois do ano 60, se não me engano. Então, as cartas de Paulo, acho que apareceram um pouquinho antes, mas ele já esperava ele estar vivo quando o Senhor Jesus voltasse. Então, para ele já estava próximo. E quando a gente lê ali os escritos dos apóstolos, nós vemos que todos eles tinham essa esperança de quando o Senhor Jesus voltasse, eles ainda estariam vivos. Mas todos eles já partiram e já faz muito tempo. Então, se há 2000 anos atrás a volta do Senhor Jesus era iminente, imagina agora, com todos esses sinais se manifestando. Então, meu querido, minha querida, que você se firme com Deus, que você tenha um propósito, um alvo na sua vida. E esse alvo não é necessariamente ter alguma coisa ou possuir alguma coisa, mas esse alvo é cumprir o eterno propósito de Deus, ou seja, cumprir o alvo que Deus já determinou de antemão para você. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.